Boa noite. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez você tenha perdido e nem tenha percebido. Você, não o que o mundo conhece, que trabalha, que cumpre papéis, que diz que está tudo bem, mas o que você ria espontaneamente, o que você sonhava, o você vivo antes da dor, porque a verdade é simples e, ao mesmo tempo, devastadora. A dor não apenas machuca, ela muda. E muitas vezes essa mudança não é um crescimento, é um acolhimento da alma. Quando a dor nos desfigura. Sigmund Freud dizia: o eu não é senhor de sua própria casa. Quando Freud afirma isso, ele está dizendo que grande parte do que sentimos, pensamos e reagimos não surge da nossa vontade consciente, mas de conteúdos que vivem dentro de nós, memórias, dores, traumas, expectativas, marcas afetivas, ou seja, a dor não apenas machuca, ela reorganiza o sujeito. A dor tem uma força silenciosa. Ela entra sem pedir licença, se instala, se espalha, e quando percebemos, já não somos mais os mesmos. A gente não percebe a transformação no exato momento em que ela acontece. A pessoa simplesmente vai se afastando de si, lento, quase imperceptível, como quem guarda uma roupa, muito apertada no fundo do armário. E um dia percebe que já não sabe mais quem vestia aquilo. Essa perda de si não é dramática, não é cinematográfica, é silenciosa, é fina, é cotidiana, e é justamente por ser silenciosa que é tão perigosa. Camadas sobre o eu. A dor cria camadas, camadas de proteção, camadas de defesa, camadas de não sentir. Cada abandono vivido, cada humilhação afetiva, cada rejeição amorosa, cada vez que você precisou ser forte, quando tudo dentro de você queria desabar. Tudo isso se acumula como sedimentos psíquicos. Então a pessoa continua vivendo, trabalhando, sorrindo, conversando, mas não é mais ela que está ali. É uma versão cautelosa, calculada, reativa. A espontaneidade vai embora, a sensibilidade é escondida, o riso perde brilho, o olhar perde profundidade. A pessoa sobrevive, mas não vive. E eu vejo isso no consultório. Eu encontro isso diariamente. Pessoas que não estão adoecidas pelo problema do momento, mas por tudo que precisaram engolir sozinhas. Caso clínico. Uma paciente de 29 anos me olhou e disse: eu não reconheço a mulher que estou virando. Eu reajo por defesa, não por vontade. Perceba a sutileza. Ela não está errada. Ela não é fraca. Ela se defendeu, mas na tentativa de não doer, ela deixou de sentir. E isso tem um preço devastador. Não foi a vida que tirou quem ela era, foi o medo. Medo de sentir, medo de perder, medo de amar, medo de ser vista, medo de ser tocada onde ainda dói. Então ela endureceu. E no mundo em que vivemos, endurecer é vendido como força. Mas não é força, é exílio interno. A pessoa se exila de si para não sofrer novamente. Ninguém sai ileso do amor. Ninguém sai ileso da vida. Todos nós colecionamos quedas, perdas, abandonos e frustrações. Isso faz parte do existir humano.
Mas o que diferencia uma vida viva de uma vida congelada é: alguns voltam para si após a dor, outros não conseguem mais encontrar o caminho de volta. Ficam presos na versão que criaram para sobreviver ao impacto. E por isso que quando dizemos eu me perdi, não estamos usando uma metáfora, estamos dizendo uma verdade psíquica. Há pessoas que não estão mortas, mas não estão mais ali. A dor desfigurou a alma, não no sentido trágico, mas no sentido de que aquilo que era espontâneo, livre, sensível e vivo foi apagado para que a pessoa pudesse suportar a própria história. E é aqui que a terapia entra, não para consertar nada, mas para lembrar quem você foi, antes do mundo te ensinar a se esconder. A sensibilidade não é fragilidade. O eu verdadeiro é a espontaneidade. Donald Winnicott, um dos maiores nomes da psicanálise, trouxe para nós uma distinção que, quando compreendida, muda completamente a forma como enxergamos nossa própria história. Falso self, a parte de nós que se constrói para sobreviver. Verdadeiro self, a parte viva, espontânea, sensível, criadora. O falso self não é algo ruim. Ele foi necessário. Ele foi a estratégia de proteção que seu psiquismo encontrou quando você ainda não tinha recursos para suportar certas dores. O falso self se forma quando a criança percebe que ser quem ela é não cabe no ambiente, quando o amor que recebeu veio condicionado. Se comporte, não chore, não sinta tanto, não demonstre, faça o que esperam de você. Então, pouco a pouco, o sujeito vai criando uma versão de si para ser aceito. Essa versão é eficiente, é funcional, é socialmente admirada, mas não é viva. É uma máscara de sobrevivência. Quando a dor nos obriga a caber. Quando a dor é grande, a pessoa aprende cedo que não dá para existir por inteiro. Então ela se molda para caber na família, para caber no relacionamento, para caber na expectativa dos outros, para caber no que o mundo chama de normal. E nessa tentativa de caber, a pessoa se encolhe, se contrai, se disciplina emocionalmente, se cala onde gostaria de falar, sorri onde gostaria de chorar, diz tudo bem quando está sangrando por dentro. E a sociedade aplaude. E o mundo chama isso de maturidade. E a família chama isso de responsabilidade. Mas por dentro, algo vai morrendo. A desconexão do eu. O Winnicott dizia que o verdadeiro self só pode aparecer quando há ambiente seguro. Ou seja, para ser você, você precisa de um lugar onde sua alma possa respirar. Mas muitas pessoas nunca tiveram esse lugar, nem na infância, nem no amor, nem na vida adulta. Então elas seguem funcionando, vivendo, trabalhando, cuidando dos outros, sorrindo em fotografias. Mas a espontaneidade, que é o sopro mais puro da alma, desaparece. A frase de Jung, Carl Gustav Jung dizia: a alma se torna pequena quando evitamos suas dores. Essa frase é um diagnóstico. Quando a pessoa foge de sentir, a alma se contrai. Para não sofrer, ela paralisa a própria capacidade de viver. E viver é sentir, sentir alegria, medo, afeto, falta, saudade, desejo, raiva, amor, tudo isso faz parte da plenitude humana.
Quando a pessoa bloqueia o sofrimento, ela bloqueia tudo. Não é possível anestesiar uma emoção específica. Quando você anestesia a dor, você também anestesia a alegria. Então surge a vida morna, a vida neutra, a vida correta, mas sem cor. A pessoa não sofre mais tanto, mas também não vive mais nada profundamente. Portanto, para não sofrer, a pessoa para de viver. E essa é a maior tragédia psíquica da contemporaneidade. Gente viva apenas de corpo, funcionando apenas para cumprir papéis, mas que perdeu o direito de ser quem realmente é. Essa já não é uma vida, é uma biografia suspensa. A sensibilidade não é fragilidade. Nossa sociedade não valoriza a sensibilidade. Ao contrário, ela nos ensina desde cedo que sentir é perigoso. Seja forte, não demonstre, não sinta. E, com isso, aprendemos que expressar emoções é sinal de fraqueza. Aprendemos a esconder lágrimas, aprendemos a sufocar o medo, aprendemos a sorrir quando o peito dói, aprendemos a controlar até a própria respiração para não incomodar o mundo. Mas existe um preço silencioso, um preço profundo, um preço que ninguém vê de fora. Pessoas vivas por fora, mortas por dentro. Gente que funciona, que cumpre compromissos, que é admirada, mas que perdeu a capacidade de sentir plenamente. Clarissa Pinkola Estés, em Mulheres que Correm com os Lobos, nos lembra. A alma não quer perfeição, quer vitalidade. Não se trata de ser impecável. Não se trata de ser sempre racional, organizado ou controlado. A vida não é uma lista de metas cumpridas. A vida é movimento, risco, intensidade, sentir. A sensibilidade é, na verdade, uma inteligência emocional profunda. Ela nos conecta com o mundo e com os outros de maneira autêntica. Ela nos dá empatia, criatividade e percepção. Ela nos permite viver com densidade, não apenas existir. Quem sente profundamente, mesmo que a dor seja intensa, vive profundamente. Sente a perda, mas também a beleza. Sente o medo, mas também a coragem. Sente a frustração, mas também a alegria do instante. Quem sente pouco, quem reprime, anestesia ou ignora suas emoções, não se protege. Ela se paralisa, se entorpece, vive a vida como espectador, nunca como protagonista. É uma vida anestesiada, meus amigos. Não é vida, é sobrevivência. Sobrevivência é existir, é cumprir horários, é fazer tarefas, mas não é viver com alma, corpo e espírito integrados. Na clínica encontro muitas pessoas assim, funcionando perfeitamente no trabalho, cuidando dos outros, cumprindo regras, mas com um vazio silencioso dentro de si. Um vazio que diz: esqueci quem eu era antes da dor. E é aí que entra a importância de reconectar-se com a própria sensibilidade, de permitir-se sentir novamente, de resgatar a capacidade de se emocionar sem medo. Porque não existe crescimento real sem sensibilidade. Não existe vida plena sem sentir. E, sobretudo, não existe retorno ao eu verdadeiro sem coragem de se expor à própria profundidade. A sensibilidade não é fragilidade, é força, é coragem, é vida. É nela que reside a possibilidade de voltar a ser quem você era antes da dor. A terapia não é para consertar ninguém. Não existe nada quebrado em você.
não é peças faltando, nem defeitos irreparáveis. O que existe, muitas vezes, é uma história de sobrevivência que sobreviveu à sua própria dor e que precisa ser lembrada, compreendida e integrada. A terapia existe para trazer você de volta a si mesmo, não para mudar quem você é, mas para recordar quem você sempre foi, antes que as feridas e os medos fossem tão grandes que você se perdeu de vista. É na terapia que você aprende a recuperar a espontaneidade, aquela que foi substituída pela cautela e pelo medo. Reaprender a sentir, sem culpa, sem vergonha, sem pressão. Reconhecer suas emoções, suas fragilidades e forças. E entender que tudo isso é parte do seu eu verdadeiro. Nietzsche nos lembra com força e precisão: torne-se quem você é. Essa frase não é apenas uma reflexão filosófica. Ela é um guia clínico e existencial. Tornar-se quem você é significa voltar para o centro de si mesmo. Significa abrir mão das máscaras, das expectativas dos outros, dos deverias que a vida nos impôs. Significa reconectar-se com a fonte da própria vitalidade, com aquilo que pulsa dentro de você desde sempre. A terapia, então, torna-se um processo de reencantamento. Não é mágica, não é ilusão. É um encontro com você mesmo, com sua verdade, com sua autenticidade. No consultório vejo muitas pessoas que chegam dizendo: eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais sentir, eu não sei mais confiar no meu próprio coração. E quando começamos a caminhar juntos, mesmo devagar, algo muda, o olhar muda, a respiração muda, o corpo volta a participar da vida, e não apenas a observar. O coração, antes fechado, volta a se abrir à experiência do ser. Porque voltar a si mesmo é também permitir-se reencantar com a vida. É perceber que cada gesto, cada escolha, cada emoção tem valor, tem sentido, tem beleza. A terapia é, portanto, uma ponte entre o que você se tornou para sobreviver e o eu que você sempre foi, entre a dor que te marcou e a vitalidade que ainda pulsa dentro de você, entre o medo de sentir e a coragem de existir plenamente. E é por isso que eu digo, todos os dias, a meus pacientes: a vida não está esperando você consertado, a vida está esperando você inteiro. É na coragem de voltar para si mesmo, de reencontrar a espontaneidade, de reaprender a sentir e de abraçar sua sensibilidade, que você reconstrói o seu mundo e não apenas sobrevive a ele. É na coragem de voltar para si mesmo, de reencontrar a espontaneidade, de reaprender a sentir e de abraçar sua sensibilidade, que você reconstrói o seu mundo e não apenas sobrevive nele. A terapia não é um caminho fácil, mas é o caminho mais profundo e verdadeiro para reencontrar a si mesmo. E quando você se permite caminhar por ele, percebe algo extraordinário. A vida volta a ser viva, não apenas a rotina, não apenas a sobrevivência, mas a vida em toda a sua densidade, beleza e complexidade. Como voltar a ser quem você era antes da dor? Voltar a si mesmo não é apenas um ato de coragem. É um processo delicado, paciente, profundo, que exige presença, acolhimento e gentileza consigo próprio. Primeiro, pare de se culpar por ter se perdido. Muitas pessoas chegam ao consultório carregando uma culpa silenciosa. Eu me perdi, eu não devia ter reagido assim. Eu não devia sentir isso.
Mas aqui está a verdade química e existencial. Você fez o que pôde, com os recursos que tinha naquele momento. O que você fez foi uma estratégia de sobrevivência. Não foi erro, não foi fraqueza. Foi o melhor que a sua mente e seu corpo puderam oferecer para você mesmo continuar vivo. Como dizia o Winnicott, sobreviver com um falso self é uma forma de proteção. E não há nada para culpar. O caminho é compreender, não punir. Segundo, repreenda a sentir. Chorar não é fraqueza. Sentir medo não é covardia. Sentir raiva não é maldade. Ao contrário, sentir é reconectar-se com a vida, com seu corpo, com sua alma. Cada lágrima é uma limpeza da alma, uma retirada de camadas de dor que você precisou acumular para sobreviver. Carl Jung dizia: não reprimam a dor. A dor ignorada se torna doença da alma. Reaprender a sentir é permitir que a espontaneidade emocional volte. É dar voz à criança que você foi, que se protegeu, mas que nunca deixou de existir dentro de você. Terceiro, permita-se descansar. A sociedade valoriza a ação constante, a produtividade como sinônimo de valor, mas a cura não acontece correndo. Não se cura tentando consertar a vida. Não se cura tentando agradar o mundo. Não se cura respirando. Se cura ouvindo o próprio corpo. Se cura sentindo o próprio ritmo. O descanso é uma ferramenta terapêutica. É o momento em que a alma se reorganiza, se recoloca, se reencontra. Quarto, volte aos pequenos prazeres. O prazer cotidiano é um remédio esquecido. O café quente pela manhã, a música que toca a alma, a caminhada que desperta os sentidos, o silêncio que reconecta. Não subestime esses momentos. Eles são a ponte entre o falso self e o verdadeiro self. São lembretes sutis de que você pode se permitir existir com leveza, mesmo depois da dor. Como dizia Clarissa Pinkola Estes, a alma não quer perfeição, quer vitalidade. Os pequenos prazeres trazem a vitalidade de volta. Eles são o combustível da espontaneidade. Quinto, faça terapia, mas não para sobreviver, para viver. A terapia não é um espaço para consertar, é um espaço para reencantar a vida, para se reencontrar consigo mesmo, para voltar ao seu eu verdadeiro. Não se busca terapia para apenas resistir ao mundo. Busca-se terapia para viver plenamente dentro dele. Nietzsche nos lembra: torne-se quem você é. E isso só é possível quando você para de se culpar, aprende a sentir, descansa, retoma os pequenos prazeres e permite-se ser acompanhado no processo de volta a si mesmo. É um caminho de paciência e coragem, mas cada passo é um passo de volta à sua essência. E quando você chega lá, percebe algo extraordinário. Não é apenas que você sobreviveu à dor, é que você voltou a existir inteiro, sensível, vivo. Você voltou a ser você. Eu não quero que você volte a ser exatamente quem você era antes da dor. Não se trata de retornar a um passado idealizado ou a uma versão de si que talvez nunca tenha existido plenamente. O que eu quero é que você recupere aquilo que sempre esteve vivo dentro de você, mesmo que escondido, mesmo que sufocado, mesmo que perdido entre máscaras, expectativas e medos. Quero que você reaprenda a rir com liberdade, aquele riso que não precisa ser aprovado pelo outro, mas que nasce do seu próprio coração. Quero que você reaprenda a ter coragem, não a coragem de impressionar
ou de se provar, mas a coragem de se expor, de sentir, de existir plenamente. Quero que você recupere a fé no afeto, aquela confiança genuína de que amar e ser amado não é apenas possível, mas necessário para a plenitude humana. Quero que você resgate a sensibilidade que o mundo te fez esconder, aquela sensibilidade que é fonte de inteligência emocional, empatia e conexão verdadeira consigo e com os outros. Porque a vida não é sobre vencer desafios, acumular conquistas ou se adequar a padrões impostos. A vida é sobre pertencer a si mesmo, sobre habitar seu corpo, sua mente e sua alma, com autenticidade, integridade e presença. Sobre ser protagonista da própria história, sem abrir mão do que pulsa dentro de você. Se você sentiu essa palestra, se alguma frase aqui tocou sua alma, é porque sua alma ainda lembra quem você realmente é e está chamando você de volta para casa. E voltar para casa não é regressão, não é fuga. É ressignificar cada experiência de dor, cada ferida, cada medo e perceber que você sobreviveu e ainda pode florescer. É perceber que a vida continua bela e significativa quando nos permitimos habitar nossa própria essência. Então, meu convite final é: não busque ser o que o mundo espera de você. Não busque ser apenas forte ou adaptado. Busque ser inteiro. Inteiro no sentir, inteiro no amar, inteiro no existir. Porque a vida não se mede pelo quanto você conquistou, mas pelo quanto você voltou a si mesmo. E quando você consegue isso, mesmo que aos poucos, percebe que tudo que passou, cada dor, cada medo, cada queda, tinha um propósito: conduzir você de volta ao seu eu verdadeiro. Obrigado.